último aceno ao Papa Francisco, ao corpo do Papa Francisco, que será sepultado no próximo sábado e que reúne multidão a partir de hoje por aí. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Andressa, Giane, a Rosânia, aos nossos ouvintes. Aqui são 1h19. Eu falo das escadarias da Basílica de São Pedro. É aquela visão que normalmente o Papa, quando reza a missa, ele tem a visão da praça a partir da Basílica. Eu acabei de sair aqui de dentro da Basílica, onde após 3 horas de fila, eu fiquei na frente do corpo do Papa Francisco por cerca de 15 a 20 segundos, foi mais tempo até do que eu esperava. E antes de eu contar para vocês como é que foi essa jornada, eu só quero aproveitar que tem um casal de argentinos aqui do meu lado para perguntar um pouquinho como é que foi a emoção deles ficarem frente a frente do corpo do Papa. Eles estão com a bandeira da Argentina. Como se chamam? Federico y Josefina. Federico y Josefina. La emoción de ver el Papa muerto y un Papa argentino, ¿cómo fue para ustedes? Sí, muy emocionante, ¿no? Estos últimos días en realidad. Esto fue como venir como oportunidad para representar a toda nuestra familia y amigos y país. Pero sí, creo que todo este proceso que venimos hace días, sufriendo, pero tal vez llenos de esperanza, porque se empieza a ver mucho más su obra, se empieza a valorar más todo lo que sus prédicas y ver que el mundo lo está reconociendo, y bueno, creo que sí, apoyar todo este movimiento que se está generando en el mundo para esta nueva iglesia que tanto hace falta en estos tiempos tan violentos, de odio, de discursos tan estamos en un mundo muy violento. Muy violento. ¿Ustedes son de Buenos Aires? Sí, yo soy de Buenos Aires, él vive acá en Alemania, nos conocimos recién a la cola y nada, medio como hablamos también con otros medios, una sensación media semi-amarga, por así decirlo. Yo estuve el domingo de Pascuas, cuando el Papa apareció en el balcón, y después salió en el Papa Móvil a dar la vuelta, así que una emoción muy grande porque lo tuve a una distancia de 20 metros y le grité Argentina, Argentina, y él me logra oír y gira y mira, así que una emoción total. Y también, bueno, el lunes despertarnos con esta noticia, pero bueno, también somos argentinos orgullosos, y creo que también toda Latinoamérica está orgullosa de que el primer Papa latinoamericano haya sido argentino, y con tantas obras que la Iglesia Católica muchas veces miró para el costado. Entonces yo creo que hay que celebrar todas las acciones que nos deja este Papa argentino y tenerlo muy presente para el futuro, porque todas estas decisiones son muy buenas para el mundo. Gracias. Estamos orgulhosos de tener um Papa argentino e latino-americano. Graças. Então, Andressa, esse casal argentino com a bandeira aqui, dizendo que estavam, inclusive, no domingo, no momento da última aparição do Papa Francisco aqui na Praça de São Pedro, justamente, né? Por aqui que ele andou no Papa Móvel, abençoou as pessoas, e aí na segunda-feira teve a notícia da morte. Bom, eu estava contando para vocês que eu fiquei 3 horas na fila, achei que seria mais, o sol estava muito forte, nós estamos com temperatura de 20 graus aqui no Vaticano neste momento, mas um sol forte, as pessoas utilizam o guarda-chuva, sombrinhas, algumas pessoas passaram mal, inclusive, e tiveram que ser retiradas por paramédicos, e ao chegar aqui nos degraus da Basílica, à medida que a gente foi entrando, fui até perdendo um pouco o sinal, lá dentro está muito difícil o sinal de celular, e a gente entrou pela porta de bronze, que é a porta santa, a porta que é aberta a cada 25 anos, e lá dentro caminhamos pela nave central, pelo corredor central, até que ficamos frente a frente com o Papa, cerca de 15 segundos. O Papa está vestido de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados a ver. Ele que sempre usou as vestes brancas simples do Papa, nunca usou as vestes mais ostentosas, mais pomposas, né? Mas hoje o corpo está, né, vestido com a casula vermelha, e com a mitra, né, que é aquele chapéu em forma de cone. Obviamente não se consegue ficar muito tempo ali na frente, a gente faz algumas fotos, as pessoas muito emocionadas, fazendo orações, carregando cartazes com o rosto do Francisco, e logo os guardas suíços que estão ali cuidando do corpo, protegendo o caixão, bastante simples, de madeira, pedem para a gente se retirar. Então, depois que se consegue acessar a Basílica, até que foi relativamente uma meia hora até chegar
na frente do Papa e segue a multidão aqui acompanhando o cortejo. Sabe o que eu acho triste, Rodrigo? É que as pessoas, pelas tuas imagens aí, estão todas só tirando foto. Do caixão, do corpo do Papa Francisco, em vez de fazer uma oração, de ter um pensamento, que é o que normalmente se faz num velório, né? A gente chega perto do corpo, conversa de alguma forma com ele, com as forças divinas. Virou só tirar foto. O pessoal está achando a mesma coisa. Com as mãos para cima, tirando foto do corpo do Papa. Também achei para rede social, né? Parece que as pessoas estão ali para ter uma foto para botar na rede social. Se é para ver pela tela, vê em todos os portais do mundo, né? Achei esquisito, mas não me surpreendeu. Não. Mas os ouvintes estão comentando a mesma coisa, Andressa, aqui na nossa transmissão no YouTube de GZH. Estavam vendo as imagens que o Rodrigo nos mandou aqui, que rodaram na nossa transmissão e estão achando estranho. O Rodrigo fez a imagem das pessoas em volta do caixão do Papa Francisco e praticamente todas elas com os braços levantados fazendo imagem, fazendo foto, fazendo transmissão. É por isso que a internet para transmissão não funciona lá dentro, viu, Rodrigo? Tá todo mundo nas suas redes sociais postando foto do corpo do Papa. Não, e com um pau de selfie enorme ali na frente das pessoas, que coisa horrível. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa, tu ficasse 3 horas na fila, até achei que foi pouco, porque eu tenho uma amiga que morava em Verona na época que morreu João Paulo II e ela ficou 12 horas na fila para ver o corpo. Mas acho que daqui para frente vai piorar, né? É isso que eu ia perguntar para o Rodrigo. A tendência é que daqui para frente o tempo seja bem mais longo, né, Rodrigo? Porque se vê pelas imagens que as filas lá do lado de fora estão crescendo. Primeiro uma observação sobre essa fala de vocês, que eu acho que é muito, muito interessante, foi a sensação que eu tive, né? À medida em que eu me aproximava do altar de São Pedro, que ali embaixo está, né, os restos mortais do que acredita-se ser o túmulo do primeiro Papa, que é São Pedro. Então, ali está o caixão e à medida que a gente se aproximava, as pessoas tiravam o celular, algumas realmente usavam o pau de selfie e, inclusive, praticamente poucas ficavam sem tirar o celular. Teve até um cidadão do meu lado que tentou fazer uma selfie enquanto estava na frente do caixão, e aí um dos guardas suíços veio e disse, olha, selfie não, né? Pelo menos isso não. Não, também não é. Olha, na Basílica... na Basílica, a orientação ali dos voluntários era sem foto, aproveitem esse momento para se despedir, para fazer uma oração. Mas é impossível, né? Eu cobri a primeira morte de Papa que cobri foi lá em 2005. Eu lembro de uma imagem muito tradicional, que era a fila lá no início da Via della Conciliazione, e bem no início dela. E não tinha celular nenhum. Em 2005 as pessoas não usavam o celular para tirar foto, muito menos para transmitir dados. Em 2013, com a renúncia do Bento e já a eleição do Francisco, a gente já tem do mesmo local uma foto famosa que é todo mundo com o celular ligado e a gente vê a luzinha do mesmo local. E hoje, né, a diferença é que a transmissão é em tempo real o tempo todo. E claro, sempre tem aquelas pessoas que passam dos limites, né, e buscam fazer a selfie, que foi o que eu acabei testemunhando. Mas a respeito do tempo de espera, eu também, Rosane, achei que seria mais, eu vim preparado para passar até a noite, se fosse necessário. Agora são 1h27, eu cheguei aqui por volta das 9 horas, o corpo do Papa estava saindo da Casa Santa Marta, sendo trasladado para a Basílica aqui de São Pedro, ao som dos sinos que dobravam, os sinos aqui da Basílica. Um momento de forte emoção, porque foi quando o caixão saiu aqui, ó, desta porta, para quem está nos acompanhando em imagens, que é a porta que fica à esquerda de quem olha a Basílica de São Pedro de frente. Os guardas suíços que estão ali na frente abriram a porta, o cortejo seguiu aqui pelo lado e depois dobrou na Praça de São Pedro, no meio, um corte paralelo, aqui aonde eu estou. E então ingressou pela frente dos portões da Basílica. Eu vim preparado para ficar mais tempo. Eu achei que poderia passar 14 horas, como passei em 2005 na morte do João Paulo II. Passei a madrugada toda aqui naquele momento, com dificuldade de ter água. Naquele momento a gente não conseguia sair desses corredores que são cercados por gradis, nem para fazer as necessidades, nem para urinar. Então tinha pessoas que usavam inclusive fraldas para ficar na fila, porque faziam ali mesmo. Eu achei que seria assim, né? Acho que a tendência, concordo contigo, é piorar
com o tempo passando e à medida que se aproxima a despedida do sábado. Agora eu já observo que a fila está maior, né? Olhando aqui de frente da Basílica, lá no fundo, essa parte vazia, para quem acompanha imagens, são onde ficam as cadeiras. Tem a fila, ela corre pelo lado direito de quem olha de frente para a Basílica, e lá no fundo ela já está entrando pela Via della Conciliazione. Então, deve aumentar, sim. Algumas pessoas já passaram mal, que eu acompanhei, tiveram que ser retiradas. Famílias que estavam com crianças pequenas, crianças de colo, desistiram num determinado momento também, pediram para os guardas para abrir os gradis e se retirar. Não tinha água, então, em um determinado momento, apesar dessas 3 horas, que é pouco, relativamente pouco, com o sol, a garganta está seca. Chegou um momento que eu achei que até quando aguentaria, mas chegou depois de um tempo ali que a coisa começou a andar, a fila começou a andar mais rápido, e aí se chegou aqui nas escadarias, e aí foi cerca de 45 minutos, 1 hora, que deu para chegar e entrar lá na Basílica e poder fazer essa despedida, né? Porque pra gente também é um momento emocionante. A gente é repórter, a gente está gravando o que pode, tentando fazer a transmissão, mas claro que num determinado momento ali a gente para de gravar também e faz uma reverência, nem que seja rapidinho ali, uma reverência a esse Papa, que é o primeiro Papa latino-americano, o primeiro Papa das Américas, e que agora deixou um legado que a gente vem acompanhando e comentando aqui ao longo da programação da Gaúcha. Quem sabe teremos aí um Papa, ou como eu comentei ontem, que segue a linha de Francisco, progressista, que abriu a igreja aos pobres, aos homossexuais, divorciados, fez encíclicas sobre o meio ambiente, condenou a guerra em Gaza, a guerra na Ucrânia, na pandemia fez aquele gesto gigante aqui na Praça de São Pedro, bem no centro, solitária oração, quando não se podia ter, ninguém podia se aproximar. Então um Papa que deixa um legado. Teremos um Papa assim, ou teremos um Papa mais ao centro, ou quem sabe um mais conservador? Os próximos dias dirão.